Nome santo do Senhor Jesus, amém e amém. Podem se assentar, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Hoje o pastor Max ligou para mim e me deu essa missão de trazer uma palavra. Eu já estava com uma palavra no meu coração tem muito tempo, estava preparando, só que eu não consegui terminar ela hoje, vou trazer em um outro momento. Mas essa palavra que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus, na verdade, me deu desde o início do ano. Não consegui pregar ela no início do ano, mas creio que hoje é a oportunidade de compartilhar com vocês. E quem acompanhou a minha última mensagem, eu preguei no livro de Colossenses. Eu creio que uma sexta-feira antes do nosso congresso de homens, eu falei um pouco sobre aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte, enfim, Colossenses 2, capítulo 2, verso 13 e 14. Mas se você recordar, eu também falei que o ano passado eu tive a oportunidade de ministrar em 2 sextas-feiras seguidas. E aí eu estava estudando com a minha esposa, a Débora, o livro de Colossenses. Então eu preguei sobre esses dois capítulos, 1 e 2 de Colossenses. E eu já compartilhei isso, mas para mim o livro de Colossenses é o meu livro preferido. Eu posso dizer de toda a Bíblia, claro, a Bíblia como um todo, a palavra de Deus como um todo, mas esse livro de na verdade, do apóstolo Paulo a Colossos, aos Colossenses, tomou meu coração. Porque estudiosos dizem, e se você for ler, é o maior tratado cristológico da Bíblia. Se você quer aprender quem Cristo é, o que Cristo fez, leia, releia, estude Colossenses, que você poderosa de quem Cristo é. Amém? Então eu quero hoje aproveitar essa oportunidade e continuar na carta de Colossenses, do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu queria que você abrisse comigo em Colossenses capítulo 3, amém? Queria que todos abrissem comigo em Colossenses capítulo 3, a partir do verso, vamos ler do verso 1 ao verso 11. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus é bom, irmãos. Eu vou pedir para que você, seja pela Bíblia física ou pelo telefone, enfim, que você deixe aberto. A gente, em momento oportuno, vamos sempre estar retornando ao texto. É uma das formas que eu gosto de pregar, é de uma forma expositiva, lendo o texto, explicando e aplicando. Então eu quero que você abra comigo em Colossenses capítulo 3, verso 1. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: portanto, foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Verso 4: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se descem da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, mas Cristo é tudo em todos. Só até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, glorioso, mais uma vez nós oramos a Ti, Senhor. Mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por ter nos atraído aqui, ó Pai, nessa noite. Nós queremos que o Teu Espírito traiu aqui, Pai, primeiro para termos a honra e a oportunidade de Te louvar, Senhor,
de desfrutarmos da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que quando a igreja, o povo do Senhor se reúne, o Senhor está ali no meio, o Senhor caminha entre a Tua igreja, e nós tivemos a oportunidade de Te adorar, Pai, de engrandecer o Teu nome através. Ó Deus, e nesse momento, Pai, a minha oração, Pai, é que o Senhor fale conosco. Nós viemos aqui sim para Te adorar, ó Deus, para Te entregar, ó Deus, um culto, mas também, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que não seja eu, mas que seja o Senhor através da minha vida, Senhor, que apenas eu seja um instrumento para que o Senhor faça a vontade do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Como sempre eu peço, Senhor, que o nosso coração seja como uma terra fértil, ó Deus, onde o fruto glorioso da Tua palavra, Senhor, vai ser plantado, mas vai frutificar, Senhor, trazendo assim uma ação, Pai, em nossas vidas. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu dar um pequeno contexto. Irmãos, essa carta, como eu disse, escrita por apóstolo Paulo, é a essa igreja de Colossos. Uma igreja tão grande. Na verdade, essa região de Colossos não era uma região tão grande. Na verdade, essa região ela era uma região que vivia à sombra de grandes centros, por exemplo, Éfeso, que era um grande centro na época, um grande centro cultural, enfim, e que existia uma grande igreja, que era a igreja de Efésios. Ou seja, ela vivia na sombra dessa região. Por suposto, não era uma cidade e nem uma igreja tão grande, mas era uma igreja avivada, mas era uma igreja feliz, era uma igreja que vivia plenamente o Evangelho de Cristo. A respeito disso, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, depois eu quero passar, você possa ler Colossenses em sua casa, são 4 capítulos só, em uma sentada você lê, depois você estuda, enfim, capítulo 1, o apóstolo Paulo vai se apresentar e vai apresentar o Evangelho, ele vai falar de forma prática sobre o poder do Evangelho, e o poder do Evangelho foi tão grande, irmãos, que não foi o apóstolo Paulo que plantou essa igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra como um grande missionário, pregador que ele era, na região de Éfeso, e um homem ouviu a mensagem do Evangelho. O poder de Deus para a salvação do homem, que o apóstolo Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 1, alcançou um homem, chamava Epáfras, e a Bíblia diz que Epáfras foi o homem que plantou a igreja de Colossos. Ou seja, o poder do Evangelho expresso na vida de um homem, ao ponto desse homem plantar uma igreja tão viva e tão maravilhosa. Só que, da mesma forma que essa igreja também era vítima de falsos mestres. Eu já compartilhei em outros momentos aqui com você, uma das coisas ou um dos falsos ensinos que essa igreja estava sujeito era, por exemplo, a adoração a anjos, ou ao judaísmo, a voltar às judaicas, mas também há uma espécie de um proto, ou seja, um início de um gnosticismo, onde era pregado ou ensinado uma grande busca por um autoconhecimento. Esse autoconhecimento levaria a uma transcendência. Essa igreja falsos ensinos. E aí, na última mensagem que eu trouxe aqui na sexta-feira, eu falei sobre o Cristo vitorioso, porque de fato Jesus, ele venceu sobre tudo isso, amém? E se ele venceu sobre tudo isso, por exemplo, a morte, o pecado, o diabo, ele agora nos dá esperança. Então, um pouco sobre essa supremacia de Cristo, porque era justamente no capítulo 2 que o apóstolo Paulo, ele enfatizava isso. Olha, você não precisa buscar Jesus e mais alguma coisa, você não precisa buscar Cristo e mais adoração a anjos, você não precisa buscar a Cristo e fazer ritos como os judeus faziam, você não precisa buscar a Cristo e se circuncidar, porque Cristo é suficiente. Essa é a mensagem central do capítulo 2. O capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o poder do Evangelho. O capítulo 2, ele vai lutar, entre aspas, contra esses falsos ensinos, colocando Jesus como supremo. Mas no capítulo 3, agora, o apóstolo Paulo, ele vai falar de uma forma prática, em outras palavras, como você e eu podemos ou temos que viver à luz desse Cristo vencedor.
Amém? Se nós entendemos e compreendemos que de fato Cristo ele é campeão, que de fato Cristo ele venceu, agora a luz de como você e eu devemos viver. E o capítulo 3, o apóstolo Paulo, especificamente nesses versículos do 1 ao 11, ele vai trazer para nós agora de forma prática como um crente vive, à luz do senhorio do Cristo vencedor. Irmãos, nós vivemos hoje em uma sociedade corrompida, amém? O pecado ele corrompeu todas as esferas e estruturas da sociedade. Nós vemos a política corrompida, nós vemos empresariais corrompidos, nós vemos várias corrupções no ser humano. O ser humano ele é corrompido pelo pecado, amém? E hoje o que essa sociedade vive ou busca é ter uma vida melhor. O que essa sociedade de hoje busca é ter prazeres, esses que vão satisfazer os desejos da alma, e muitas vezes busca em sexo, em drogas, ou em coisas que são mal, até mesmo ao corpo físico. A gente vive nessa sociedade hoje, é uma sociedade que busca uma autossatisfação, uma autoestima, é o eu colocado no centro. Essa é a sociedade que nós vivemos. Mas se nós compreendemos agora a palavra de Deus à luz dessa palavra ou desse livro, dessa carta aos Colossenses, nós vamos compreender, irmãos, que nós cristãos não somos como as pessoas dessa sociedade. Porque se eles buscam uma autoestima, um prazer, uma liberdade, nós buscamos morrer para nós mesmos, porque esse é o resultado do Evangelho. O resultado do Evangelho é eu morrer vontades, para que agora a vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é de Deus, ela possa reinar na minha vida e por consequência eu viver e andar segundo essas vontades. E no capítulo 3 ele vai falar sobre isso. Ele vai falar, por exemplo, o contraste entre a velha vida e a nova vida. O apóstolo Paulo ele vai falar também sobre o contraste de um homem, do ser humano que olha para as coisas da terra, mas aquele também as coisas do céu. E aí nós vamos compreender que o texto que nós lemos, ele vai tratar de 3 marcas de uma nova vida em Cristo. Amém? E é sobre isso, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Eu te convido a voltar para o verso 1, que diz o seguinte: portanto, se foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Verso 2: pense lá do alto. Irmãos, a primeira marca de uma nova vida em Cristo é uma vida voltada para as coisas do alto. E é interessante nós compreendermos isso, porque logo aqui no começo, o apóstolo Paulo ele fala o seguinte: vocês foram ressuscitados. O que o apóstolo Paulo fala aqui, na verdade, não é gerando uma dúvida, não é se eu creio, ou será que você foi ressuscitado? O que o apóstolo Paulo fala aqui, e a raiz da tradução dessa palavra, quer dizer o seguinte: olha, vocês foram. Aqui o apóstolo Paulo ele não gera dúvida no leitor, por consequente ele não gera dúvida ao povo, às pessoas ali de Colossos. Na verdade ele fala aqui algo muito interessante. Ele fala: olha, eu tenho certeza que vocês foram ressuscitados. Aqui esse indica uma ação completa, amém? Não é uma dúvida. Esse verbo ele não nos dá o entendimento de um si, mas de uma certeza de que sim, nós fomos ressuscitados, amém? E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o cristão, o crente, somos ressuscitados com Cristo.
Mas é claro que se nós pararmos aqui nessa parte A do verso 1, nós vamos ficar um pouco em dúvida. Mas aí o apóstolo Paulo ele continua decorrendo nos versículos posteriores. E aí o apóstolo Paulo ele cita dois verbos aqui nos próximos versículos, entender um pouco sobre eles. O apóstolo Paulo primeiro, ele fala que já que vocês foram ressuscitados, amém? Primeiro, vocês busquem as coisas lá do alto. Mas aí o apóstolo Paulo também continua: olha, não só vocês que foram ressuscitados devem buscar as coisas lá do alto, mas como também vocês que foram ressuscitados devem pensar nas coisas lá do alto. E ao ler esse texto, confesso que isso me chamou a atenção, porque aqui era uma redundância. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando algo negativo. A princípio, quando nós lemos, se esses dois verbos te chamou a atenção, pode gerar isso, pode gerar essa dúvida na sua mente. Mas por que o apóstolo Paulo ele usa dois verbos diferentes para se referir a algo igual, que são as coisas do alto? Primeiro ele fala que nós devemos buscar as coisas do alto, mas depois ele fala que devemos pensar nas coisas do alto. E é bem interessante, porque vamos lá, essa tradução ou a raiz da palavra buscar, ela significa esforço, ela significa algo prático, direção de vida, que não é apenas um desejo, mas é uma ação. É uma ação como aquele ou aquela pessoa que persegue algo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é: olha, persiga. É uma ação, vá atrás das coisas do alto. Buscar a presença de Deus em oração. Aqui não é só um desejo que eu sinto, mas não faço nada. Na verdade, esse buscar, a tradução correta seria fazer alguma coisa. E esse alguma coisa aqui que o apóstolo Paulo fala é buscar a Deus, é estar em oração, viver em santidade, é buscar amar a Cristo, irmãos. É algo prático, é algo que você e eu temos que fazer em nossa vida. Mas a outra palavra ou outro verbo é o pensar. Se o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos de uma forma prática coisas do alto, ele também agora vai falar o seguinte: olha, vocês devem pensar nas coisas do alto. O que o apóstolo Paulo fala aqui, na verdade, é um complemento a algo que você vai buscar fisicamente. E aí, sim, vai envolver a mente. Vai envolver a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, como você enxerga o mundo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é que a maneira como você enxerga o mundo, os seus desejos, os seus pensamentos, devem pensamentos do alto, desejos do alto. O que o apóstolo Paulo faz aqui, ou explica para nós, irmãos, é que nós devemos agora ajustar o nosso coração, a nossa mente, o nosso raciocínio em uma perspectiva celestial. Se o primeiro buscar, nós devemos fazer algo físico, agora nós devemos sentir, pensar, raciocinar, e a forma como nós enxergamos, ou como nós temos de perspectiva desse mundo, tem que ser de acordo com as coisas do alto. Em uma frase, o que o apóstolo Paulo está falando é que não basta nós pensarmos certo sem viver certo, nem viver certo sem pensar certo. O que o apóstolo Paulo fala aqui, na verdade, é que nós devemos alinhar tanto a mente como a nossa vida a uma realidade celestial. Olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, e agora fazendo a tradução correta, olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto agora devem praticar ou ter uma vida de prática em direção a uma busca por Deus. Mas não só isso, a sua forma de pensar, não só física de agir, mas a sua forma de pensar, a sua forma de sentir tem que ser alinhada, tem que estar alinhada à perspectiva de Deus.
Por exemplo, ao orarmos, a nossa oração, quando ela está alinhada às coisas de Deus, nós não oramos por nosso benefício próprio. Ainda que quando nós por algum problema ou termos algum desejo, seja válido buscar isso, mas quando nós temos a nossa mente e o nosso coração alinhado com as coisas de Deus, a nossa oração não é só pelas nossas necessidades, ou não é só pelas necessidades terrenas, ela passa muito mais, irmãos, do que isso. Ela passa pelo em saber qual é a vontade de Deus. Quando a minha mente, quando o meu coração, a minha vida está alinhada nas coisas do alto, até a minha oração muda. Já não é mais o meu eu, já não é mais a minha vontade, já não é mais o que Deus pode fazer por mim, mas agora muda para que agora fazer através de mim, em prol da missão que Deus tem feito nessa terra. Agora não busca adequar a Deus a minha vida ou a minha agenda. Agora, quando a minha mente, o meu coração, a minha vida está alinhada com as coisas de Deus, é eu que me adequo a Deus. Senhor, o que Tu tens feito em Salto de São Francisco? Pai, o que o Senhor tem feito em São Francisco? Senhor, o que o Senhor tem feito na Califórnia? Quando a minha mente, o meu coração está alinhado a essa verdade, a minha oração é essa: Senhor, eu quero fazer parte. Senhor, não é mais em primeiro lugar, não é mais o meu desejo de ganhar dólar, de comprar uma casa, um carro. Não, Senhor, o que o Senhor tem feito? Quando a minha mente, o meu coração está alinhado às coisas de Deus, a minha vontade muda, consequentemente a minha oração muda, porque o desejo do meu coração já não é mais satisfazer a minha vontade, à vontade de Deus. E não só isso, também de ser um instrumento nas mãos de Deus. Senhor, o que Tu tens feito nesse tempo, eu quero fazer parte, Senhor. E isso envolve morrer para nós mesmos, irmãos. Isso envolve e faz com que as nossas vontades, elas morram, para que as vontades de Deus prevaleçam em nossas vidas. Eu quero fazer uma pergunta: o que você tem pensado durante o dia? Quais têm sido os seus desejos? Como têm sido suas orações, irmãos? O que você tem pedido para Deus? O que tem ocupado o seu coração? O apóstolo Paulo fala: olha, vocês que ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, agora devem buscar, pensar nas coisas do alto. Estão comigo? Irmãos, segunda marca que nós podemos aprender nesse texto, o apóstolo Paulo, ele continua. Olha comigo o verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Olha o verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente ou despojai-vos de todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Outra marca, irmãos, de alguém, de um cristão que tem uma ele faz guerra contra o pecado. Aleluia, irmãos. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que essa guerra que o cristão ele trava contra o pecado é uma guerra contínua. Amém? Não me tornei crente hoje, quer dizer que agora eu não vou pecar mais, o pecado não vai bater na minha porta. Não, o que o apóstolo Paulo fala aqui é que essa guerra que nós temos, que é uma das marcas de quem nasceu de novo, ou de quem ressuscitou com Cristo, é que nós agora consequentemente ou diariamente, a cada momento, que lutar contra o pecado.
E isso chama-se santificação. O que o apóstolo Paulo fala agora aqui, que uma das marcas daquele que nasceu de novo é que ele trava essa guerra, ou seja, ele busca a santificação a cada dia. O apóstolo Paulo nos explica aqui, irmãos, é justamente que nós estamos em guerra, que o pecado é o nosso inimigo e que a cada dia nós devemos lutar contra o pecado. E aí, é interessante, porque o apóstolo Paulo vai usar aqui fortes, amém? Duas imagens fortes. A primeira palavra, o apóstolo Paulo vai falar que é fazer morrer, ou seja, matar. Irmãos, esse verbo aqui é muito fácil de entender, ele literalmente significa o que ele significa, que é literalmente eliminar, que é justamente fazer morrer. O que o apóstolo Paulo fala aqui, ele não massageia o pecado. O que o apóstolo Paulo fala é que nós devemos lutar contra o pecado diariamente, e não só isso, ele fala que nós devemos matar o pecado. O que eu posso aqui, irmãos, não é dizer que o pecado tem que ser acariciado. O que o apóstolo Paulo fala aqui é que o pecado tem que ser crucificado. Se vocês morreram com Cristo, vocês agora ressuscitaram com Cristo, nova vida. E uma das marcas de quem alcançou em Cristo essa nova vida é a luta contra o pecado. E aí o apóstolo Paulo ele vai citar algumas paixões que vêm dessa raiz pecaminosa. E aí ele vai falar, por exemplo, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Eu não vou ter tempo para entrar em cada uma dessas naturezas aqui, dessa natureza que compõe essa natureza terrena. Cada uma dessas compõe algo que talvez uma pessoa ela pratica ou praticou. Não vai dar tempo para mim entrar, mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é justamente isso, que contra essas coisas, agora como crentes, não quer dizer que nós vamos estar livres disso, porque o momento em que nós estaremos livres é só quando nós morremos, ou quando Jesus é glorificado, que aí não vamos mais ter pecado. Mas o que o apóstolo Paulo fala aqui é que nós temos que lutar contra essa natureza todos os dias, irmãos. O que nós devemos fazer é justamente colocar na cruz essa antiga natureza, e a partir de agora ressuscitar como uma para um novo caráter, irmãos. O que o apóstolo Paulo fala é isso, é que o pecado ele tem que ser mortificado diariamente. Tem uma frase muito forte de um grande teólogo dos séculos passados, de John Owen, que diz o seguinte: mate o pecado ou ele matará. Irmãos, isso não é um legalismo, amém? O que o apóstolo Paulo está falando aqui, na verdade, é contra o legalismo, porque uma das más, ou um dos maus ensinos que estava tentando adentrar a igreja de Colossos, era justamente a volta, o regresso às velhas práticas. Então o que o apóstolo Paulo fala aqui, na verdade, ele nos dá o entendimento de que aquele que é uma nova criatura, aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que é salvo, aquele que alcançou a Cristo, uma das marcas que ele expressa é justamente essa luta. Aqui não está falando, irmãos, de religiosidade, ele está falando de uma realidade de um crente. E aí eu sempre gosto de usar esse exemplo para várias coisas relacionadas a isso. Por exemplo, nós sabemos que um médico ele trata pessoas, um pedreiro, verdade? E um crente que é crente, ele luta contra o pecado. É mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está falando. Se nós somos crentes, se de fato nós fomos ressuscitados com Cristo, nós lutamos contra o pecado. O pecado já não nos domina mais, porque agora, no capítulo 1, que nós fomos transportados para o reino de luz, o reino do seu Filho amado, que antes vivíamos em trevas. Capítulo 5 de Romanos, eu sempre gosto de citar, foi um dos capítulos que eu posso dizer que me, ao ler,
que antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós não somos mais escravos do pecado. O pecado ele bate na nossa porta, irmãos, mas agora em Cristo nós lutamos. E se você for ler o capítulo 2, os versos 13 e 14, vai nos falar que agora em Cristo, aquele que venceu o pecado, a morte e o diabo, ele nos dá vitória. Então o que nós temos que fazer todos os dias é lutar contra o pecado e lançar na cruz, onde nós encontramos nova vida. Glória a Deus, irmãos. O que o apóstolo Paulo fala é que esse fazer morrer ou matar o pecado, ele está falando que nós temos que atacar o coração pecaminoso, a natureza, os desejos maus, a idolatria, por exemplo, ou a tentação de colocar outras coisas no lugar de Deus. A Bíblia fala que ídolos, ou uma tradução correta a respeito de ídolos, é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração que ocupa o lugar de Deus. Então quando nós colocamos outra coisa no nosso coração, seja bens materiais, seja pessoas ou alguma coisa que ocupe o lugar de Deus no nosso coração, nós estamos levantando ídolos no nosso coração. E o que o apóstolo Paulo fala aqui é que contra isso, ele vai falar a avareza, que é a idolatria, nós temos que lutar todos os dias. Nós estamos em guerras, irmão, em guerra, e uma das marcas de um crente de verdade é que ele luta contra o pecado. Glória a Deus. O que o apóstolo Paulo mostra, irmãos, é que essa guerra, ela é travada as interiores e as exteriores. Porque não vamos ter tempo para entrar, mas se você for ver a diferença dessas duas classes de pecado que o apóstolo Paulo ele vai trazer, tanto no verso 5 quanto no verso 8, ele vai explicar para nós o entendimento que são pecados interiores, mas também os pecados exteriores, a forma como nós falamos, a ira, enfim, o que o apóstolo Paulo fala é que nós temos que lutar contra todo tipo de pecado. Amém? Estão comigo? Amém. Irmãos, a marca de uma pessoa ou de um crente que nasceu de novo. Olha comigo o verso 9 em diante. Acompanha comigo, por favor. Olha só. Não mintam uns aos outros. Olha a parte B. Uma vez que vocês se despiram da pureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo. Cristo é tudo em todos. O que o apóstolo Paulo nos explica aqui, o que nós vemos como uma das marcas de um crente que nasceu de novo, é que agora ele possui, ou melhor, agora ele tem uma nova identidade em Cristo. Interessante, porque o apóstolo Paulo ele vai falar sobre dois aspectos e vai trazer para nós a diferença desses dois aspectos. E o primeiro aspecto aqui é o aspecto do velho homem. O apóstolo Paulo, ao explicar, nós sabemos que o velho homem na verdade é a natureza, é a raiz do pecado, a raiz de Adão, que é marcada pelo pecado, pela rebeldia. E o apóstolo Paulo também vai nos explicar que essa raiz pecaminosa do velho homem, ela se manifesta, por exemplo, em feitos corruptos, como ira, indignação, malícia, mentira, linguagem. O que o apóstolo Paulo fala aqui que essa descrição do velho homem, ela não se limita só a um comportamento, mas ele fala que aquele que é vestido do velho homem, ele fala que possui a identidade de Adão, e por consequente é um modo, uma identidade que afasta o homem de Deus. Mas o interessante é que do contrário disso, o apóstolo Paulo vai falar do novo homem, e agora isso se aplica a mim e a você. Aqui o apóstolo Paulo nova natureza,
Olha, você que nasceu de novo, olha, você que é crente, você possui agora uma nova natureza, você é um novo homem. Você possui uma nova identidade. As coisas velhas se passaram, tudo novo se fez. As práticas velhas se passaram, agora você foi uma vida nova em Cristo, com novas vestes, com novas falas, com novos pensamentos, com novos sentimentos, com novas expressões de vida. É isso que o apóstolo Paulo fala. E ele fala que isso também é algo contínuo. Nós devemos buscar alimentar essa nova criatura ou esse novo homem a cada dia. O que o apóstolo Paulo fala é que nós temos que nos despojar, literalmente tirar, sacar a velha roupa ou a roupa do velho homem e agora pôr a veste, que é as novas vestes dadas por Cristo, mas que nós devemos continuar. É um processo, é contínuo, é a cada dia, é dia após dia eu não xingar, é dia após dia eu não falar mal do meu irmão, é dia após dia eu amar a minha esposa, é dia após dia eu respeitar o meu marido, é dia após dia eu educar os meus filhos no caminho do Senhor, é dia após dia, irmão, é dia após dia, é um processo contínuo, é a cada dia mais se vestir de Cristo, é a cada dia mais ser renovado por Cristo, é contínuo, é busca. É isso que o apóstolo Paulo fala. Olha, vocês foram ressuscitados com Cristo, agora vocês nasceram para uma nova vida com Cristo, que essa vida agora, que é herdada para um novo veste, agora ela é contínua, é dia após dia, buscando o conhecimento de Deus, e quanto mais eu busco o conhecimento de Deus, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais o processo de santificação vai acontecendo na minha vida, e quanto mais o processo de santificação vai acontecendo na minha vida, eu vou sendo renovado na minha forma de falar, na minha forma de pensar, nos meus atos, em qualquer lugar, seja no trabalho, em casa, na igreja. Quanto mais eu busco a Cristo, quanto mais eu gasto tempo buscando ao Senhor, mais, irmãos, eu vou sendo moldado à imagem de Cristo. Porque na verdade esse é o significado da santidade. A santidade é eu me tornar cada dia mais parecido com Cristo. Aqui o que o apóstolo Paulo fala é que santidade não é parar de pecar. O que o apóstolo Paulo fala é que nós agora, de uma forma contínua, nós recebemos dia após dia mais aspectos da imagem de Cristo. O que o apóstolo Paulo fala, Cristo vai sendo formado em nós, vai sendo expresso em nós, através de uma vida que luta contra o pecado, que entende que é uma nova criatura, que entende que tem que fazer coisas novas, práticas, no buscar, mas também no pensar. É aquele homem, aquela mulher que renova a sua mente a cada dia. O que o apóstolo Paulo fala é isso: olha, vocês antes viviam aquela vida, sabe essa vida aqui do velho homem, vocês viviam antes. E se eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, como era a sua vida no passado, durante 2, 3 horas você vai poder me falar. Mas se eu perguntar para você agora, você também vai me falar do que Cristo fez na sua vida. O que o apóstolo Paulo fala para mim e para você é: continue buscando ao Senhor. Que uma das marcas de um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo, é a continuidade em buscar ser parecido a cada dia. Glórias ao Senhor, irmãos. Glórias ao Senhor. Cristo, Ele precisa ser formado em nós todos os dias. Nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo. E a verdade é que o que eu penso, a verdade é que a forma com que eu vivo, a verdade é com aquilo que eu gasto o meu tempo, isso implica em eu parecer mais com Cristo.
Nós viemos de um congresso de homens, mas para famílias, e eu não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma aplicação. Você que é esposo, na sua casa, esposo, eu vou me incluir nisso também. Será que nós temos expressado as marcas de que de fato nós somos crentes? Como nós temos tratado nossos esposos? Com paciência, com amor, de paciência, com gritaria? Será que nós temos expressado a Cristo na nossa casa, homens? Será que essa é uma realidade em nossa vida? É algo para nós pensarmos. O nosso casamento, ele precisa expressar a Cristo. Na verdade, irmãos, o casamento é algo tão incrível, tão maravilhoso, que é uma das melhores expressões para responder o que significa Cristo. Na verdade, o pai, a mãe, os filhos, é tão grandioso, que é a melhor forma de nós podermos compreender como funciona a Trindade Santíssima, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Somos casados, compreendermos isso, eu creio que a nossa vida diária é transformada. Eu creio que a forma que nós tratamos nossas esposas, filhos, ela é transformada, porque nós fomos chamados, nós que ressuscitamos com Cristo, fomos chamados para expressar a Cristo em casa. Como nós temos, de uma forma pessoal agora, como nós temos expressado a Cristo? O que tem vagado em nossa mente, irmãos? O que nós temos pensado? Será que nós temos buscado mais essas coisas daqui? Jesus ele vai falar isso lá em Mateus capítulo 6. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Isso se aplica a nós aqui também. Aonde nós temos buscado ou temos depositado o nosso. A Bíblia é clara, nós lemos que nós temos que depositar o nosso coração e a nossa vida como um todo nas coisas do alto. O nosso tesouro tem que estar nos céus, onde a traça não corrói. É bem verdade, irmãos, que nós temos que buscar melhor. Nós que somos pais, homens, temos a responsabilidade de darmos uma vida melhor para os nossos filhos, esposa, mas isso não pode sobrepassar a nossa busca pelas coisas do alto. Porque se é uma coisa que eu tenho aprendido como um pai novo, é que tudo que eu possa dar para ele não vai substituir eu ensinar para ele o caminho que ele tem que seguir até a Deus. Você que é pai, você que é mãe, nós precisamos educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Nós precisamos constantemente estarmos buscando a conhecer ao Senhor. Porque agora, irmãos, nós temos uma nova identidade. E junto com essa nova identidade há uma nova prática. E nós precisamos pensar, irmãos, como nós temos levado a nossa vida. É verdade que nós vivemos na América e é muito fácil de nós nos perdermos e colocarmos outras coisas no nosso coração ao invés de Deus. Mas essa noite, para sondarmos o nosso coração e ver se algo tem tomado o lugar dele. Irmãos, nós precisamos sermos radicais contra o pecado. A verdade é que muitas vezes nós fazemos pecados de estimação. E muitas vezes nós não largamos, não abandonamos esses pecados. Mas o convite de Deus para nós hoje
é para que nós abandonemos esses pecados. O convite de Deus é para que nós sondemos a nossa vida, para que nós enxergamos se de fato há alguma coisa, algum pecado, alguma sujeira no nosso coração. Não faça separação entre nós e Deus. O convite do Senhor hoje para nós, para mim, para você, é para lançarmos isso na cruz do Calvário, porque Ele já venceu, irmãos. Talvez você luta contra um pecado recorrente. O que eu quero falar para você é que Cristo já venceu. O que você tem que fazer é colocar na cruz, pensar, mas buscar. Como anda a sua vida de oração? Como anda de uma forma prática a sua vida de conhecimento da palavra? Porque a verdade é que nos alimentamos da palavra, e quanto mais nós nos achegamos a Deus em oração, mais nós seremos fortalecidos. Busque mais ao Senhor, irmãos, em oração. Busque mais conhecer a Deus através da palavra dEle. Reserve momento para conhecer o Senhor através das Escrituras, porque aí seremos fortalecidos, aí assim poderemos vencer qualquer pecado e contra o pecado. Fique de pé, por favor. Irmãos, esse chamado de Paulo é um chamado radical. A verdade é que hoje nós, para um evangelho mais leve, a verdade é que nós tiramos o peso que eu... Quero falar algo, irmãos. Talvez possa ir de encontro a alguns pensamentos, mas o evangelho é pesado, porque o evangelho começa com morte, é morrer para nós mesmos, e agora ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Viver é preciso morrer, irmãos. O evangelho não é leve, porque é Ele que dá vida. Mas primeiro Ele precisa matar a raiz pecaminosa. Primeiro Ele precisa limpar a sujeira do nosso coração. E o chamado aqui é um chamado radical desse evangelho pesado, mas que é o poder de Deus que transforma, que liberta, que muda, que salva, que cura. Esse é o evangelho de Cristo. E o chamado para nós é para que nós voltemos a nossa mente para os céus, para que nós continuamente, irmãos, possamos renovar a nossa vida em Cristo. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece agora a sondar o seu coração. Aleluia. Comece agora a sondar o seu coração. Deixa o Espírito Santo testificar essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Agora não tem espaço para orgulho. Agora é o momento que o Espírito Santo nos dá para sondarmos o nosso coração, porque Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer fortalecer a nossa vida. Nós fomos sim ressuscitados com Cristo, agora para uma nova vida, com uma nova veste. E para isso nós lutemos contra o pecado, mas para isso é necessário reconhecermos talvez um pecado oculto. Não preocupe com o seu irmão do seu lado. Não é um momento de orgulho, não é um momento de vergonha. É um momento que você agora para sondar o seu coração e deixar o Espírito Santo falar ao seu espírito nessa noite. Oh, aleluia, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Oh,
Oh Jesus glorioso, aleluia. O Senhor está aqui, o Senhor está aqui, Jesus. Tua presença é real aqui, Senhor, e é Tu que sondas os nossos corações, Pai. Algo nos nossos corações, Pai, que desagrada ao Senhor. Se há algum pecado oculto entre o Teu povo, ó Deus, traga para fora, Senhor, para que haja, Senhor, arrependimento, para que haja abandono, para que haja uma nova vida, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para uma nova vida, limpa, purificada, santa. Oh Espírito Santo, sonda os nossos corações, Espírito Santo. Comece agora, Espírito Santo, a sondar a cada coração. Oh Espírito de Deus, Tu tens liberdade, Espírito, nesse lugar. Tu tens liberdade nesse lugar. Diga ao Espírito isso, irmão. Meu irmão, minha irmã, diga: Espírito, tu tens liberdade para sondar o meu coração e colocar para fora tudo. Oh Senhor, quebra o nosso orgulho, Pai. Quebra o nosso orgulho que nos impede de reconhecermos os nossos pecados, porque nossos pecados fazem separação, Pai, entre nós e Ti, e nós queremos a cada dia, Senhor, estarmos unidos, Senhor. Nós queremos a cada dia seguir e prosseguir em Te conhecer. Por isso limpa do nosso ser, por isso limpa da nossa alma, limpa da nossa casa, da nossa vida, todo o pecado, tudo que nos separa do Senhor, Pai. Quebra o orgulho, Senhor, do nosso coração. O espírito de orgulho caia por terra nesse momento. Nos batiza com o espírito de humildade, ó Pai, que reconhece que necessita de uma nova vida, que necessita de um renovo, Pai. E clamar pelo sangue de Jesus, esse Jesus glorioso, precioso, que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o diabo. Comece agora a glorificar esse Jesus. Comece agora a declarar a palavra. As declarações, mas a palavra, e a palavra diz que Ele venceu por mim e por você, e a palavra diz que é Ele que nos fortalece, e a palavra diz que é Ele que nos renova. Comece agora a orar a palavra de Deus e dizer: Senhor, é Tu que nos renova, Senhor, é Tu que venceste, portanto eu também posso vencer, Pai. Eu posso vencer, Senhor. A igreja do Senhor é uma igreja vencedora, Pai, triunfante, Pai. Oh Senhor, porque Tu venceste na cruz do Calvário e Tu nos garantiu a vitória, Pai. Nós até podemos lutar, Senhor. O diabo pode até se levantar contra nós, o pecado pode até, mas nós somos mais que vencedores em Ti, Jesus, porque Tu garantistes na cruz do Calvário a nossa vitória. Oh Jesus, Tu venceste, Jesus. Tu venceste, Jesus. Pai, eu quero abençoar, Senhor, a cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor, nessa. E eu quero pedir ao Senhor, intercedendo por cada um, Senhor, para que o Senhor fortaleça cada um na caminhada. Pai, não é uma caminhada fácil. A Tua palavra diz que no mundo teremos aflições, mas a mesma palavra diz para que nós tenhamos alegria, bom ânimo, porque Tu vencestes, ó Pai. E eu peço essa alegria, Senhor, despejada agora no coração dos meus irmãos e irmãs, para que eles possam continuar, Senhor, a caminhada com o Senhor, com alegria, com perseverança, Pai, porque são novas criaturas, ressuscitadas com o Senhor, Jesus, para uma nova vida. Senhor, em o nome glorioso de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus, irmãos, por favor. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Põe essa mão assim, amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça tão maravilhosa de Jesus e a consolação do Espírito, que nos fortalece também a cada dia, esteja com cada um de vocês. Amém e amém.
fica à vontade, não vai embora não. E também temos vigília, viu? Vigília do Movement, está convidado para comer, continuar e depois participar da vigília. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe.